Queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração, você que nos acompanha, que o Espírito Santo possa te visitá-lo e que o Espírito Santo possa te abençoá-lo de maneira gloriosa e que da mesma forma o Espírito Santo derrame sobre o teu coração toda sorte de bênção no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma mensagem a você que nos acompanha sempre. Eu queria chamar muito a sua atenção a esta mensagem e ao ouvir você vai perceber quais são os métodos que o diabo muitas vezes usa para enganar as pessoas. Quais são muitas vezes algumas das coisas, estou falando de algumas, que o diabo usa para atrair muitas pessoas. E por incrível que pareça, queridos irmãos, muitas são as pessoas que deixam se enganar. Muitas são as pessoas que deixam se levar por aquilo que o diabo usa para atrair. Muitas são as pessoas que elas têm facilidade a se enganar muitas vezes com mentira, com a enganação do mundo. Eu não sei se você já parou para prestar atenção, mas hoje a mentira ela é aceita com facilidade, o engano se aceita com facilidade, mas por que a verdade ela escandaliza? Por que a verdade as pessoas, a maioria, rejeita? Por que a verdade a maioria não consegue aceitá-la? Olha o que diz aqui no livro do Gênesis, capítulo 4, versículo de número 8, diz assim: Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Caim, irmão de Abel, de sangue. Abel havia feito uma oferta a Deus e Deus o aceitou, porque Deus se agradou da oferta de Abel. Mas Caim fez também uma oferta e Deus a rejeitou. Deus não aceitou a oferta de Caim como aceitou a oferta de Abel. Isso causou uma ira grande no coração de Caim, uma revolta muito grande. Deixou Caim com inveja, Caim ficou com ódio do seu irmão, irmão de sangue. E agora Caim prepara um laço para o próprio irmão. Estou falando do irmão de sangue. Prepara uma armadilha para o seu próprio irmão, ou uma enroscada. E qual o método que o diabo usa para atrair Abel através de Caim? Um campo. Você deve dizer assim, pastor, o senhor está querendo chegar. Você vai ver aqui que há campos diferentes. Você vai perceber aqui que a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 38, a Bíblia chama esse campo de mundo. E foi exatamente para um campo semelhante a esse que Caim conseguiu, usado pelo diabo, conduzir Abel, o atrair. Aliás, eu já aproveito aqui, queridos irmãos, para alertar você. Tome muito cuidado com os convites que te é feito, viu? Tem muitas pessoas que deixam Jesus de lado por conta de convite disso, daquilo outro. Cuidado com o campo para o qual estão te levando. Cuidado com determinados campos para onde muitas pessoas te convidam. Cuidado com os campos para onde você está indo. Você deve dizer que tipo de campo. Esse campo aqui levou Abel para a morte. E há muitas pessoas que se dizem ser de Deus, só que na verdade, em vez de atrair os irmãos a ser salvo, atrai para a perdição, atrai para a morte, como aqui Caim atraiu o próprio Abel, que era irmão de sangue, atraiu para a morte, e Abel foi pela inocência. Quantas pessoas é atraído para a discórdia? Campo da discórdia, elas vão. O campo, muitas das vezes, da mentira. Quantas pessoas é atraído pela mentira? Por isso que eu falei, a mentira é aceita com facilidade, mas por que a verdade escandaliza? Porque se aceita com facilidade a separação das pessoas, mas ninguém bate na tecla para unir as pessoas. Porque se aceita com facilidade o mundo e porque rejeita o tempo todo a Deus. Muitas pessoas elas aceitam ser atraídas para o campo do ódio. Muitas pessoas aceitam ser atraídas para o campo do pecado.
para o campo da mentira, para o campo do vício, para o campo do furto. Muitas pessoas aceitam ser atraída para o campo do adultério. Ei, deixa eu falar com você que vai ouvir essa mensagem. Para onde você está deixando ser atraído? Há muitos Caim atraindo pessoas para determinados campos, aonde está levando elas diretamente para a morte, como Caim atraiu Abel. E muitas pessoas espiritualmente estão cegas, vou repetir. Muitas pessoas estão cegas e não percebem isso. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja. Estou falando de pessoas que estão dentro da igreja, mas espiritualmente estão cegas. Elas não conseguem enxergar, elas não conseguem se dar conta, queridos, ou perceber de que o propósito de Caim, de que a estratégia de Caim, mesmo as pessoas estando dentro da igreja, manter elas separada de Cristo, por conta do que há no coração da maioria. Não falei da minoria, falei da maioria. E o plano de Caim era esse: executar o próprio irmão como ele fez. Tanto que a Bíblia diz que o sangue de Abel grita até hoje, ou até hoje clama. Só que das pessoas, na atualidade, não é o sangue, é a alma que está gritando. Na atualidade, a alma, eu direi, da maioria, que estão dentro da igreja, na presença de Deus, até muitos pregadores. A alma está como uma terra seca. A alma está como uma terra árida. A alma está clamando. A pessoa até está ali na igreja pulando, dando cambalhota. Ela até está dentro da igreja fazendo um monte de coisa, mas por dentro está vazia. Sabe por quê? Ela está sendo muitas vezes atraída para o campo da discórdia. Não há mais união, não há mais amor. Está sendo atraída para o campo muitas das vezes do ódio, da malícia, para o campo dos conflitos, em vez de ser atraída para o campo da união, o campo do amor, o campo da salvação. Está sendo atraída para o campo do fogo, é para onde muitos estão sendo atraídos. Ei, deixa eu falar com você, cuidado para onde estão te atraindo. Cuidado para o campo qual você está indo. Cuidado a quem você está acompanhando. Cuidado a quem você está seguindo. Ei, todas as pessoas, todas elas que causam diferença no Evangelho, todas as pessoas que causam divisão no Evangelho, isso serve para todos. Todas as pessoas que andam com mentira, todas as pessoas que andam no vício, todas as pessoas que andam errado na presença de Deus. Eu vou dizer a você que vai ouvir essa mensagem, independente se é pregador ou não. Eu estou falando de todos aqueles que andam na presença de Deus. Se você anda de maneira errada e não se conserta, você está sendo atraído por campo da perdição, como Caim atraiu Abel, o próprio irmão de sangue. Atraiu o próprio irmão de sangue e o matou. Imagina aqueles que não são irmão de sangue, o que muitos Caim nos dias atuais podem fazer com as pessoas. Cuidado, queridos. Cuidado com os Caíns da vida. Eu vou lhe dizer, Caim não está preocupado com salvação. Caim não está preocupado consigo mesmo, muito menos com os outros. Se você continuar lendo aqui, Deus questionou Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Ou por acaso eu sou babá do meu irmão? Se tu chegar para os Caim da vida, se tu chegar para eles e muitas das vezes questionar eles com relação à tua vida, por que eles não te ajudam, por que eles não fazem algo para te ajudar, muitas vezes sendo irmão de igreja, sendo muitas vezes até o pastor de alguém, sabe o que eles vão dizer? Eu não tenho nada a ver com a sua vida, cuide da sua vida você. Foi mais ou menos o que Caim aqui fez com Abel. Ele não se preocupou com o próprio irmão, porque nem consigo próprio ele estava preocupado. Então cuidado com os Caim da vida, querido. Cuidado para o campo o qual estão te atraindo. Como falei, o campo muitas vezes da mentira. Tem tanta gente mentiroso no Evangelho, por incrível que pareça. Tem tanta gente que muitas vezes bebe estando dentro da igreja, o campo do vício. Tem muitas pessoas que estão na presença de Deus, mas andam no campo da discórdia, anda no campo do adultério, anda no campo do pecado, no campo da mentira. E eu vou lhe dizer, se você está andando em algum campo semelhante a algum dos que eu relatei aqui, eu vou te dizer, esse Caim está te levando para o campo da morte, ou para o campo da perdição. Então tome cuidado para que você não esteja seguindo algum Caim,
e achando que está seguindo o caminho certo. Porque nenhum Caim está se preocupado consigo próprio, muito menos com os outros. Tá bom? Que você possa refletir nessa mensagem e se perguntar: qual o campo você está andando? Ou qual é o campo para onde estão te levando? Ou a quem você está seguindo? Se você está seguindo alguém que está te conduzindo realmente para o campo da vitória, ou se você está seguindo algum Caim que está te levando para o campo da perdição. Sabe aquele Caim cheio de mal intenção? Aquele Caim que muitas vezes quer tirar você da igreja onde você congrega? Aquele Caim que muitas das vezes não está preocupado com a tua salvação, mas só está preocupado com o que você tem para oferecer? Não está preocupado com a tua alma? Como esse aqui não estava preocupado com o próprio irmão? Tome muito cuidado. Há muitos por aí que não está preocupado nem consigo próprio, muito menos com os outros. Isso é um Caim. E está conduzindo, atraindo muito para o campo da perdição e não para o campo da salvação. Eu finalizo deixando essa indagação no seu coração. Para o qual desses dois campos, determinados Caim, está te atraindo? Para o campo da salvação ou o campo da perdição e tirou a vida do próprio irmão? Para onde será que você está sendo atraído? Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe. Boa reflexão. Forte abraço em nome do Senhor Jesus.